Olá, amigos! Vamos terminar essa primeira parte de História do Brasil falando sobre o final da nossa colonização. O que a gente vai perceber é que o Brasil vai deixar de ser colônia não pelos seus méritos próprios, mas principalmente por causa das transformações no cenário internacional. Vamos lá? Em 1808, como resultado das mudanças na Europa, Napoleão havia estabelecido o bloqueio continental e assim a família real portuguesa vem para o Brasil. A vinda da família real portuguesa ocorreu num período de muita agitação política. O rei de Portugal havia falecido, seu filho herdeiro havia falecido, sua esposa ficou sem condições de governar e aí o trono caiu no filho mais novo, Dom João, que passa a ser o príncipe regente. Não que Dom João fosse um completo incompetente, mas Dom João não havia sido preparado para governar. Dom João era um cara que gostava de ciência, gostava de arte, gostava de cultura. Ele não era o príncipe herdeiro, por isso ele não foi preparado para tal função. Porém, Dom João vai ser pressionado pela Inglaterra, foge com a família real aqui para o Brasil e chegando aqui ele tem dois grandes problemas. Primeiro, ele vai ter que atender os interesses da Inglaterra. Segundo, ele vai ter que atender os interesses da elite brasileira. Lembre-se que 18 anos antes da vinda da família real, a elite brasileira já havia pensado em se separar do Brasil na Inconfidência Mineira. E 9 anos depois, teve a Conjuração Baiana. Então já havia sido plantado no Brasil a semente da liberdade. Esse era o momento mais ideal. A família portuguesa aqui, Portugal sob domínio napoleônico, a hora da independência era agora. Então Dom João foi muito inteligente, porque ele vai conseguir governar o Brasil de acordo com os interesses da Inglaterra e de acordo com os interesses da elite brasileira. Vamos lá. Chegando aqui, ele vai decretar a abertura dos portos, o que era um pedido há muito tempo da elite brasileira, que queria acabar com o pacto colonial. Mas, na verdade, a Carta Régia de 1808, que estabelece a abertura dos portos das nações amigas, ela acabou, de certa forma, sendo apenas uma jogada para poder permitir que os produtos ingleses fossem comercializados no Brasil. Porém, a Inglaterra não estava plenamente satisfeita. Afinal de contas, os portos foram abertos para todas as nações amigas. A Inglaterra teria concorrência. Para garantir os interesses britânicos, foram então assinados os tratados de 1810. O Tratado de Comércio e Navegação, que garantia tarifas reduzidas para os produtos ingleses no Brasil, e o Tratado de Aliança e Amizade, que garantia para os ingleses liberdade religiosa no Brasil e isenção jurídica. Isso quer dizer que era uma forma, uma maneira do governo português atrair investimentos britânicos para o Brasil. Porém, Dom João também vai ter que governar para a elite brasileira. E assim, ele vai estabelecer uma série de medidas sociais. Cuidado, medidas sociais não são medidas populares. Quem vai ser beneficiado por essas medidas, obviamente, não vai ser o povo. Lembre-se, as medidas sociais vão ser a criação de Banco do Brasil, a construção do Jardim Botânico, a imprensa régia, o teatro imperial. Veja que essas medidas atendiam aos anseios de uma elite intelectual e não da grande maioria do povo, que era composta por escravos e analfabetos. Então, dessa forma, Dom João vai conseguir se consolidar aqui no Brasil. O que não quer dizer que ele não teve problema. Por exemplo, a partir do momento que Dom João começou a fazer uma série de medidas, essas medidas foram todas feitas no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E para isso ele precisou elevar os impostos em toda a colônia. Tanto é que em Pernambuco explode uma revolta, a Revolução Pernambucana de 1817. Afinal de contas, Pernambuco vivia numa crise econômica devido a 2 anos consecutivos de seca e os impostos sendo elevados para cobrir os gastos da família real. Essa revolta acabou sendo sufocada, mas as ideias de liberdade mais uma vez foram reativadas no Brasil. O que você também não pode deixar de perceber é que as mudanças no cenário europeu acabaram afetando a nossa história. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, Portugal foi
entregue a domínio britânico. E a burguesia portuguesa queria sua autonomia. Fundamentada, então, no princípio da legitimidade do Congresso de Viena, a burguesia portuguesa clamava pela volta de Dom João. Explode, então, a Revolução do Porto. Eles exigiam a imediata volta de Dom João e, para poder recuperar a economia portuguesa, a imediata recolonização do Brasil. Dom João, Carlota Joaquina, toda a família real e a corte portuguesa voltam para Portugal. Mas como nessa época o Brasil já tinha sido elevado à categoria de Reino Unido, o Brasil não era mais colônia, que foi uma das medidas adotadas por Dom João tinha que deixar alguém representante do reino no Brasil. E seu filho, então mais velho, Dom Pedro, fica como príncipe regente. É nesse momento, então, que o processo de independência se consolida. Dom Pedro será pressionado, de um lado pelas cortes portuguesas, que queriam seu imediato retorno para poder promover a recolonização do Brasil. Do outro, a elite brasileira e a Inglaterra, que não queriam perder os seus privilégios conquistados nos 12 anos que a família real esteve aqui. Assim, Dom Pedro resolve ficar no Brasil, promover a nossa independência e dar início a um novo período da nossa história, o Império. Porém, o Império será um momento para a gente conversar no futuro. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima!